Estão me escutando aí, galera? Estamos sim. Estamos. Vai ter algum problema aqui. Valeu, gente. Boa aula, hein? Qualquer coisa é só me gritar. Beijo. É porque fala alguma coisa aí para mim, Nicolas, para ver se eu vou te escutar. Alô, alô? Foi? Alô? Não está saindo nada de vocês falando aí para mim? Ah, já sei. Fala aí alguma coisa só para eu testar. A imagem que tá me... Só, velho. Particular, né? Tá vendo direitinho agora? Tá sim, tá bom. Beleza. Deixa eu pegar a lista aqui que eu não tenho. Sei que enviei em cima da hora, mas conseguiu fazer alguma coisa? Não. Nem... Que eu acabei de... Coloquei física 1, física 2, física 3. É mais física 2 mesmo que eu tô... Tem mais dúvida. É Thalita ou é a Ariane que tá aí junto, hein? Acho que é a Thalita. Ah, deve ter saído. Vamos lá. Ó, primeira questão, física 2, então, né? Primeira questão fala de dilatação. Vou colocar aqui, ó, uma questão que fala de dilatação térmica. A questão está dizendo o seguinte, ô Nicolas. É Nicolas, né? Isso. A figura ilustra uma peça de metal com orifício de diâmetro D1 e um pino de diâmetro D2. E aí ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que o diâmetro do pino é maior que o diâmetro do orifício, porque é o dobro, na verdade, né? Enquanto a mesma temperatura. Para introduzir o pino no orifício, pode-se, então, olha só, eu tenho aqui, ó, uma chapa, tá? Isso aqui é uma chapa. Um cubo, na verdade, né? Alguém falou alguma coisa aí? Não. Um cubo, na verdade, né? E aqui nesse cubo é criado um orifício. Não, um orifício, né? Que a gente vai colocar um pino. E aí o pino é mais ou menos assim, ó. Ele está dando para a gente um pino assim, ó. E esse pino tem uma espessura, né? E ele falou que o diâmetro dessa espessura é maior que o dessa aqui, né? Ele chamou de D1, esse cara aqui vai ser D2. Então ele está dizendo para a gente que D2 é 2 vezes D1. Aí você precisa entender o que é o fenômeno de dilatação. Dilatação é um fenômeno que acontece quando os corpos recebem calor. E ao receberem calor, entram num processo de expansão. Porque a dilatação está diretamente ligada à expansão. A contração está diretamente ligada à compressão, né? A comprimir os corpos. E aí, nesse caso, eles são feitos dos mesmos materiais. Se eu dou calor para um corpo, ele vai dilatar aumentando de tamanho. Se eu tiro o calor, ele vai contrair diminuindo de tamanho. Esse pino não entra nesse orifício. Para ele entrar, eu tenho que fazer o quê? Ou tem que dar calor para essa cunha, para que ela dilate, para ela que aumente o seu orifício, ou tem que resfriar o pino, de forma que ele contraia diminuindo o seu diâmetro, certo? Então tem que fazer isso. Qual a alternativa que diz isso? Letra A. Se eu aquecer ambos, o orifício e o pino, se eu aquecer o pino, ele vai dilatar mais ainda, né? Então não adianta, eu tenho que fazer ele diminuir. B. Resfriar o pino. Bom, se eu resfrio o pino,
eu consigo colocar o pino aqui dentro desse orifício. Então, até então, a B está certa. C, aquecer o pino e resfriar o orifício? Não, né? Se eu aquecer o pino, eu aumento ele, né? D, resfriar o orifício? Também não. E se eu resfrio o orifício, ele vai diminuir. E aí o pino, como já está grande, não vai conseguir entrar mesmo. Letra E, resfriar ambos? Também não. Então, nesse caso, nós temos letra B. Eu preciso resfriar o pino para que ele entre, né, no orifício. Beleza? Tranquilo, mano. Próxima questão é de gases. Gases perfeitos. Essa questão é muito bacana. Olha só, a válvula reguladora de pressão, em uma panela de pressão, tem uma massa de 60 gramas. Então, ó, a massa da válvula tem 60 gramas. E está apoiada sobre um orifício de diâmetro. O diâmetro do orifício é de 2,8 milímetros. Tá? Na tampa da panela fechada, vedando perfeitamente a comunicação do exterior com o interior, ou seja, não tem entra e sai, né? De ar, de pressão. Sendo a aceleração da gravidade 10, então a gravidade 10 medidas por segundo ao quadrado, a mínima variação de pressão no interior da panela, que fará com que a válvula permita o escape de vapor em aproximadamente Pascal, então ele está querendo saber pressão, né? Só que ele quer saber a pressão em Pascal. Tranquilo? Bom, você vai lembrar lá no finalzinho de Física 1, lá em hidrostática, que pressão, por definição, é uma grandeza diretamente proporcional à força sobre uma certa área de contato, certo? Equação básica de pressão. Só que qual é a força que qual é a intensidade da força executada na válvula da panela de pressão? É o peso, né? É o peso da válvula. Então, essa força vai ser o peso sobre a área. Só que essa válvula, ela é cilíndrica, né? Então, a área é πr ao quadrado, não é isso? Então, nós vamos ter peso vezes πr ao quadrado. Bom, então a pressão que ele quer descobrir vai ser a massa vezes a gravidade, não é isso? Que é o peso, né, dessa válvula, dividido por πr ao quadrado. Bom, a massa, 60, né? Só que tem que passar para quilo, né? 60 vezes 10 elevado a menos 3, não é isso? Grama para quilo divide por 1000, né? A gravidade, 10. E vou assumir π como 3, tá? Ele não deu nada aí, mas eu vou assumir como 3. E o raio é 1,4 milímetros, certo? Porque ele está dando diâmetro aqui para a gente, né? O diâmetro é metade, o raio é metade do diâmetro. Então vai ser 1,4 vezes 10 elevado a quanto, hein? Milímetro para metro divide por 1000, não é isso? Então 10 elevado a menos 3, isso aqui tudo ao quadrado. Então a pressão vale, nós temos aqui 2 zeros, eu posso escrever 6 vezes 10 elevado a menos 1, certo? Porque olha só, 0 daqui com 0 daqui, elimina esse 10 elevado a menos 3 para 10 elevado a menos 1. Dividido por 3 vezes 1,4 ao quadrado. Acho que dá 2,68. 1,4 vezes 1,4, 16, sobe 1, 4, 5, 4, 1, 6, 9, dá 1,96. 1,96 vezes 10 elevado a menos 3 elevado a 2, menos 6, né? Regra de potenciação, não é isso? Bom, 6 com 3, 2, né? Então, você concorda que vai ficar 2 dividido por quase 2, porque 1,96 é 2, né? Regra de arredondamento. Então, isso vai ser 2 dividido por 2, é aproximadamente 1. Né? 2 dividido por 1,6. Divisão de base iguais, repete a base e subtrai as expoentes, regra de potenciação, né? Menos com menos mais, menos 1 mais 6, 5. Pascal. Com isso, marcamos a alternativa C. A número 2. Beleza? Tranquilo?
Fala comigo, Nico. Mas aí no caso, é porque eu pensei que eu teria esse resultado seria em ATM e depois eu ia ter que passar para Pascal. Quando eu li aqui agora. Não precisa, porque eu passei a massa para quilo, eu passei a distância, né, o diâmetro para metro. Está tudo casando certinho com Pascal, porque Pascal é no Sistema Internacional de Medida, né? Ah, sim. O Sistema Internacional, na verdade, é Newton metro quadrado, né? E aí, que é basicamente Pascal, aproximadamente. Então, não precisa transformar, não vai ser em ATM, não. A ATM só sai quando está em litro, entendeu? Essas coisas assim. Entendi. Beleza? Pode continuar? Pode. Então, a 3 é uma questão de termodinâmica. Então, a gente continua ainda em Física 2, né? Vou desenhar o gráfico para a gente discutir cada etapa que é importante. Está conseguindo enxergar direitinho o que eu escrevo no quadro? Está dando para... Está com uma resolução boa? Tá. Então, ele deu um gráfico para a gente. PV, né? Gráfico PV. Deixa eu só aumentar esse... Está pequenininho. Assim. Aí tem aqui, ó, uma setinha indo. Aqui ele coloquei a A. Aqui ele chamou de B. E aqui C e D. Temos um gráfico assim, tá? Um sistema termodinâmico sofre uma transformação cíclica. E aí a transformação que ele está dizendo, né, cíclica, é A, B, C, D, A. Essa é a transformação cíclica. Pode-se afirmar que... Então vamos lá. Antes de ler as alternativas, vamos falar um pouquinho de transformação cíclica. Toda vez que ele fala de transformação cíclica ou acíclica, ele está dizendo que existe um ciclo. E o que é esse ciclo? Quer dizer que a transformação gasosa inicia um ponto e vai terminar no mesmo ponto que iniciou. Isso é uma transformação cíclica. Em toda transformação cíclica, eu posso dizer que a variação da energia interna é igual a zero. Sempre. Em toda transformação cíclica, a variação da energia interna é igual a zero. Aí o trabalho tanto faz. Você tem que ver se o trabalho é horário ou anti-horário. Você vê que o sentido da transformação é horária, né? Ó, tá indo de A para B, B para A, né? Assim, ó. É horário, né? Se o ciclo ele é horário, isso quer dizer que o trabalho é motor. Então, o trabalho dessa transformação A, B, C, D, A é maior que zero. Então, é um trabalho que a gente chama de motor positivo. Bom, de A para B, nós estamos tendo o que de A para B? Uma expansão. Porque o volume está aumentando. Só você ver o eixo X, né? De A para B, ó, o volume estava aqui, né? Ó. O volume está aqui, ó. A. E agora para B o volume está aqui, aumentou, né? É uma expansão. E aí, se você olhar de B para A, nós temos uma compressão. Compressão. Só que essa compressão é isotérmica. Por que ela é isotérmica? Porque está numa curva isotérmica, uma hipérbole, né? E nessa hipérbole a temperatura é constante. Então, diferente de A para B, que só tem uma expansão, não tem transformação nenhuma. De B para A tem uma transformação dita isotérmica, e é uma compressão porque o volume diminui, né?
Mesma coisa de C para D, porque estão na mesma isoterma, né? Então, é uma compressão. Beleza? Agora, o trabalho é numericamente igual ao produto da pressão vezes a variação do volume, certo? Essa aqui é a fórmula do trabalho em termodinâmica. O trabalho de uma solução gasosa confinada ao recipiente térmico é o produto da pressão vezes a variação do trabalho. Então, eu posso dizer que o trabalho de A até B é maior que o trabalho de B até A. Porque de B para A é uma compressão, o volume diminui, né? Então, se a gente for ler as alternativas, letra A compressão é isobárica? Não, a compressão é isotérmica. A temperatura é constante. Então, descarta a letra A. B, a compressão é adiabática? Não, não tem nem transformação que não permite troca de calor. Então, descarta, porque a adiabática é uma troca de calor. C, expansão é isotérmica? Não, a expansão não tem transformação nenhuma, é só uma expansão. D, a expansão é isobárica? Também não. E, a compressão é isotérmica? Até então, sim. E o trabalho realizado durante a expansão é maior do que a compressão? Correto, a gente provou aqui pela fórmula do trabalho. Então, na número 3, marcamos letra E. Tranquilo? Professor, eu fiquei em dúvida nisso aí com a adiabática, no caso. Porque a adiabática, no caso, é quando não tem variação da energia interna. Não tem trabalho, não tem calor. A adiabática é Não, mas transformação aí no de ciclo calor. não é justamente isso que não Não tem escutei, variação fala de da... novo. Aí no ciclo não é justamente isso que não há variação da energia interna? Então, variação da energia interna. A variação da energia interna é igual a 3 meios. Acho que esse é o ciclo de Carnot, se não me engano. Então, a gente ainda não falei do ciclo de Carnot, mas tudo bem. A variação é 3 meios de NR θ. Delta θ, né? A energia interna é diretamente proporcional à temperatura e não ao calor. Tá? Então, eu posso ter variação de energia interna sofrendo uma transformação adiabática, não tem problema. Porque as partículas, elas podem estar sendo comprimidas. Imagina o seguinte, ó, deixa eu fazer um desenho aqui. Ó, imagina que a gente tem esse recipiente aqui, ó. Um recipiente e ele é adiabático, não vai permitir troca de calor, tá? Então, nós temos um recipiente. E aí, o que vai acontecer com esse recipiente? Ele está confinado com gases. Então, tem aqui, ó, soluções gasosas lá dentro desse recipiente. Se eu fizer pressão aqui no êmbolo, esse êmbolo ele vai descer, certo? Se eu fizer uma pressão. Se ele desce, o que acontece com o volume do recipiente? Diminui, certo? Se o volume diminui, o espaço tridimensional vai diminuir, fazendo com que as partículas se agitem, se colidam mais. Quanto maior o número de colisões, maior força de atrito entre elas. O efeito Joule vai aumentar. Então, a temperatura vai aumentar. Ué, mas a temperatura aumentou, mas o corpo não recebeu calor. Porque é adiabático. Entende? Então, ser adiabático não tem nada a ver com a variação da energia ser zero. Eu posso ter variação de energia em transformações adiabáticas. Eu só não posso ter variação de energia se a transformação for isotérmica. Aí não tem variação de temperatura. Então, nos ciclos de Carnot, nós temos 2 transformações isotérmicas e 2 adiabáticas. Realmente, o que você falou é verdade. Só que eu não posso confundir uma com a outra. São 2 totalmente diferentes. Olha só. Aqui, ó, eu tenho uma isoterma e aqui eu tenho uma outra isoterma. Aqui é uma adiabática e aqui é outra adiabática. Então, de A para B, eu não tenho adiabática. Eu tenho uma isoterma, a temperatura é constante. Mas de B para C, eu tenho uma adiabática, mas a temperatura está mudando. Porque
Essa hipérbole alfa tem uma temperatura maior que a hipérbole beta. E aí, de C para D, eu não tenho adiabática, eu tenho uma transformação isotérmica, porque eu estou na hipérbole beta. De D para A, eu tenho uma adiabática, mas é uma adiabática com aumento de temperatura, porque ele vai da beta para alfa, que tem temperatura maior. Entendeu? Essa parte ainda. Porque, tipo, pelo que eu tá me lembrando, da diabática era essa parte que eu tava considerando quando não tinha variação de temperatura, no caso, aí não mudava a energia interna. Eu tinha achado que era isso, assim. Não, porque se você lembrar da primeira lei da termodinâmica, calor é trabalho mais a variação da energia interna. Então, são duas coisas diferentes, variação da energia interna e calor. Tá? Não são iguais, não. Nesse gráfico já mostra, né? Beleza? Posso para a próxima? Pode. A próxima é de termodinâmica também, mas já fala de máquinas térmicas. Então, ó, 4. Termodinâmica. O esquema representa trocas de calor e realização de trabalho de uma máquina térmica. O valor de T1 e Q2 não foram indicados, mas deverão ser calculados durante a solução dessa questão. Considerando os dados indicados no esquema, se essa máquina operasse segundo a lei de Carnot, a temperatura T1 da fonte quente seria em Kelvin igual a. Então, ó, ele me deu uma máquina. Vou desenhar a máquina aqui, ó. Ele me deu uma máquina assim. Temos aqui a fonte quente. Temos aqui a fonte quente. E essa fonte quente vai direcionar uma parte da energia para a realização de trabalho e a outra parte vai para a fonte fria, né? Então, ó, ele quer saber a temperatura aqui, ó. Temperatura na fonte quente, que ele chamou de T1 em Kelvin. Só que o calor da fonte quente, ele deu, que vale 4.000 joules. 4.000 joules. E aí na figura, ele disse que existe um trabalho de 800 joules. Ele quer saber o calor da fonte fria quando a sua temperatura da fonte fria vale 300 Kelvin. Então, a primeira coisa que você tem que saber em máquinas térmicas. O calor da fonte quente é o calor integral, total. Parte dessa energia vai se transformar em calor da fonte fria, outra parte em produção de energia útil, né? Trabalho. Então, eu já posso dizer o seguinte, ó. Calor da fonte quente é igual ao calor da fonte fria mais o trabalho. Calor da fonte quente, 4.000. Calor da fonte fria, quero descobrir. Qual foi o trabalho? 800. Então o calor da fonte fria vale 4.000, perdão, menos 800, 3.200 joules. Então já sei o calor da fonte fria, que foi uma das coisas que ele pediu. Agora, eu quero saber a temperatura da fonte quente. É só usar a lei de Carnot, a segunda lei da termo. A segunda lei da termo diz o seguinte, que a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente é igual ao calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. Né? E aí, substituindo, 300 sobre temperatura da fonte quente é igual a 3.200 sobre 4.000. Posso simplificar? Ó, 0 com 0. Né? 32 por 4 é 8, certo? Mas tem um zero aqui embaixo, então vai dar 0,8, não é isso?
0,8. Então vai ficar 300 dividido por 0,8, que vai dar 150,04, 75,02. Quanto é que dá isso aí, amigos? Deixa eu fazer aqui rapidão. 300 dividido por 0,8. 375. Que é essa é a temperatura da fonte quente, né? Beleza? Tranquilo? Beleza, beleza. Dá o print, então. Tranquilo? Posso apagar? Pode, pode. Aí, sim. Eletrodinâmico. Ele está dizendo o seguinte: considere duas lâmpadas, A e B, idênticas, a não ser pelo fato que o filamento B é mais grosso que o filamento A. Então, está dizendo o seguinte: nós temos duas lâmpadas, tá? Duas lâmpadas aqui, ó. E ele disse que o filamento da B é feito pelo mesmo material da A. O único problema é que ele é mais grosso. O seu filamento é mais grosso que a A. Então, se ele é mais grosso, eu posso dizer que a área da lâmpada a área de secção da lâmpada A, é menor que a área de secção da lâmpada B, certo? Porque se você for lembrar, a gente está falando de lei de Ohm, né? Segunda lei de Ohm. E a lei de Ohm, segunda, ela diz o seguinte, que a resistência depende de uma resistividade vezes o comprimento dividido pela área, né? Lembra dessa forma? O valor da resistência de um filamento, segundo a lei de Ohm. E aí, olha só. Se cada um estiver sujeito a uma DDP de 110 volts, letra A será mais brilhante, pois tem maior resistência. B será mais brilhante, pois tem maior resistência. Para a gente saber quem é mais brilhante, a gente precisa saber qual é a potência, né? Aí você vai lembrar que potência é igual a U ao quadrado sobre R, certo? Quem tem a maior potência terá o maior brilho. Ué, mas ter a maior potência é ter a menor resistência. Quanto menor a resistência, maior a potência. Então, maior brilho está diretamente ligado a menor resistência, tudo bem? Então, ó, A será mais brilhante, pois tem maior resistência? Não, né? A A vai ter... Como é, Pedro? Não, tá falando que tem a maior, tinha que ser a menor resistência, para ser mais potente. Eu falei aqui menor, tá certo.
Então, A cai. B, será a mais brilhante, pois tem a maior? Não, né? Teria que ter a menor, né? C, A será a mais brilhante, pois tem a menor resistência? B, será a mais brilhante, pois tem a menor resistência? B tem a maior, né? A B tem a... Quanto maior a área... Maior a área, menor a resistência e, consequentemente, a potência maior. Isso aí. Então, nós temos aí a É letra B? C. Não, B, no caso, é a mais brilhante. Vai ser a letra D, né? A resposta. Isso aí. Questão assim, tem que escrever, desenhar, para tudo dar mole. Tu estuda em qual curso, Nicolas? Ou tu só estuda em casa? Não, eu estudo lá no Atividade, lá em Bangu. Eu tenho aula com o Lincoln, que o senhor comentou lá no Instagram. Ah, o Linquinho. Lincoln, a Ariane, o Ângelo também. Aí são de lá. Entendi. Nicolas, ele é gente boa. Na verdade, eu não conheço ele pessoalmente. Só conheço assim por amigo. Só conheço por Guarde. amigo, né? E na internet ele começou a me seguir lá e de vez em quando ele me marca algumas coisas. Eu vi E que tinha marcado o senhor lá. Ele chegou a me marcar também no post lá do Instagram. no post de hoje. 6. Também de eletrodinâmica. Aí a tua aula tá remota lá também ou tá parada? Não, tá assim também, tá pelo Meet. Entendi. Tem Mas lugar que não, a diferença é pelo Meet, que é o Zoom, né? tem lugar que não conseguiu manter, não, cara. Foi? Não, então, hoje na aula, o professor de português estava falando que alguns não conseguiram fazer tipo mecanismo para os alunos mandar redação também. Aí acabou que alguns não estão fazendo redação, alguns alunos. No curso que ele tinha um contato, aí o cara lá do curso foi e falou com ele que os alunos eles não conseguiram fazer um mecanismo para corrigir. Aí eles ficaram sem corrigir a redação. Ó, 6. Essa 6 é fácil. Qual o valor da resistência que deve ser associada em série a uma lâmpada de 60 watts por 110 volts? Então, ó, a configuração da lâmpada é essa: 60 watts, 110 volts. Para que ela trabalhe dentro de uma tensão especificada no local onde a tensão da rede é 125. Então, olha só. Se a tensão da rede é 125, só a lâmpada usa 110. Então, a resistência vai usar quanto? 15. Beleza? Então, tem que saber qual é a corrente aqui, ó. Porque se eu descobrir a corrente, eu consigo calcular a resistência desse filamento. Como está em série, né, porque a corrente não vai se dividir, eu posso dizer que U é igual a REC vezes I, né? O problema é que eu não sei a resistência da lâmpada, mas dá para calcular, né? A resistência da lâmpada a gente pode usar pela potência. A potência é U ao quadrado sobre R. Eu sei a potência, 60. Eu sei a DDP, 110 ao quadrado sobre R. Então, R é o quê? É 110 vezes 11 sobre 6, pode ser? Que é 110 vezes 110 sobre 60. Simplifiquei de 1 zero, né? Isso aí vai dar quanto, hein? 11 vezes 11, 121. 121, 1.210. 1.210 sobre 6. Se fosse 1.200, daria fácil, né? Porque 12 por 6 é 2, daria aproximadamente 200, né? Vamos colocar aqui, ó, aproximadamente 200.
Confere aí para ver se está certinho, tá? Bom, então, não preciso fazer isso, peço desculpa. Não é para calcular a resistência. Porque, olha só, se eu preciso da corrente para calcular o R, era mais fácil calcular a corrente que passa na lâmpada. Porque se eu calcular a corrente que passa na lâmpada, é a mesma que passa em R. Então, é muito mais fácil fazer isso aqui, ó. A potência na lâmpada é U vezes I. Então, ó, 60 é igual a 110 vezes I. 0 com 0 simplifica. I vale 6 dividido por 11. E é aproximadamente 0,5 ampere. Mais fácil, né? E aí, eu agora venho aqui com 15, que é a DDP da resistência R, vezes 0,5. Então, R vale quanto? Aproximadamente 30 ohms, né? Que é 15 dividido por 0,5. E aí, marcamos a alternativa B. Ah, tô com a dor nas costas que tá foda. Mas... Aí a 7, os B7, também de eletrodinâmica. Deixa eu desenhar aqui. Na 7 ele deu 3 lâmpadas, né? Iguais. Ele chamou de L1, L2, L3 e tem uma chave, né? CH e as pilhas que tem uma diferença de potencial. Não desenhei as pilhas não, tá? Aí ele quer saber aí o que vai acontecer se eu fechar a chave. O que acontece, né? Com brilho, essas coisas. Bom, antes de fechar a chave, a corrente vai sair aqui, né? A corrente vai sair e ela vai percorrer todo esse circuito, passando integralmente pela lâmpada 1, correto? E aí ela passaria integralmente também na lâmpada 2, voltando para a pilha novamente, certo? Só que aí, quando fechar essa chave, o que vai acontecer? A corrente que passaria em 2 vai se dividir. Então, quando eu fecho a chave, L3 começa a receber corrente e L2 começa a receber uma corrente menor que recebia antes, certo? Então, qual é a corrente de L1? L1, a mesma. A mesma corrente. O que acontece com L2? Diminui. O que acontece com L3? Antes não recebia nada, agora recebe, logo aumenta. E aí, com isso, marcamos, provavelmente, letra E, que está dizendo o seguinte, ó. A corrente L1 permanece a mesma e na L2 diminui. Beleza? Beleza. A 8, medidores elétricos. É eletrodinâmica também, né? Mas, vamos lá, ele está falando de um galvanômetro. Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar isso. É a matéria que eu mais odeio, cara. Sabe por quê? Desenhar. Ah, eu odeio que eu entendo menos.
Porque eu tenho um tique, Esse cara. circuito, então, pô. O circuito não é difícil não, cara. Sabe o que é o mais difícil? Ótica. Ótica é a do capeta. Que tem que desenhar? Não, porque é muita teoria, né? Então você tem que, teoricamente, gravar aquela porra toda. Ah. O meu Isso, é mais para identificar mesmo o circuito. Tipo assim, onde que para onde que vai, se eu ter que, no caso, você vai ter que ter se é em paralelo, se é em série. É isso que dificulta para mim. cara, eu fiz uma live, depois tu procura lá no meu canal, eu expliquei por Kirchhoff. Tem gente que não que assiste Kirchhoff só depois. O certo era estudar Kirchhoff antes. Porque se você aprende Kirchhoff antes do que é a associação de resistores, você vai mandar muito melhor, porque você aprende a essência da parada. Ah, eu vou ver. A maioria das playlists que eu vejo é que eu fui vem por último, pô. Tá? Teria que ser antes. Essa questão aí envolve dilatação, né? O circuito da figura a seguir, conhecido como ponte de Stones, está sendo utilizado para determinar a temperatura do óleo no reservatório no qual está inserido um resistor de fio de tungstênio. O resistor variável R é ajustado automaticamente de modo a manter a ponte em equilíbrio. Para a ponte estar em equilíbrio, o produto dos opostos tem que ser igual ao produto dos opostos, né? Passando de 4 ohms para 2. Sabendo que a resistência varia linearmente, ou para ter uma dilatação linear, ele quer saber a variação da temperatura. Então, olha, vai de 4 para 2. Então, de modo, passando de 4 ohms para 2 ohms. Caraca. Então, se ela passa de 4 para 2, eu vou adotar aqui como 2 ohms. Então, vai ficar R vezes 2 é igual a 8 vezes 10, produto dos opostos. Isso vai dar 40 ohms. RT, 40 ohms. Onde vai dar onde? Sabendo que a resistência varia linearmente com a temperatura, que doideira. Deixa eu ver aqui o negócio. Aqui vai ficar R, já que é linear, é igual a R0 vezes 1 mais alfa delta θ, né? Fórmula da dilatação linear. Então, 2 é igual a 4, né? Porque vai de 2 para 4, de 4 para 2, né? Então, afinal, vai ser 2, 1, mais. O coeficiente de dilatação linear é 4 vezes 10 elevado a menos 3. Quer saber a variação da temperatura, né? Então, aqui, posso simplificar, né? Vai ficar 1 igual a 2 mais 8 vezes 10 elevado a menos 3 delta θ. Só que vai dar ruim, que vai ficar negativo, né? Eu não entendi essa parte final. Que merda. Deixa eu pular para a próxima, daqui a pouco eu volto nela. Ah, lembrei. Que esse cara está variando de 4 para 2.
Então, tem que calcular o RT quando aqui era 4, o RT quando aqui era 2. Então, ó, no primeiro caso, nós vamos ter 4 vezes RT igual a 8 vezes 10. RT vale 80 por 4, 20. E aí, no segundo caso, nós vamos ter 2 vezes RT é igual a 80 vezes 10. RT é igual a 40 ohms. Ah, agora vai dar. Então, fiz a ponte em equilíbrio, né? De 8 sistemas. Aí agora nós vamos fazer que R é igual a R0 vezes 1 mais alfa delta θ. Aqui vale 40, né? Que a gente calculou lá, no segundo caso, final. Primeiro caso, 20. 1 mais 4 vezes 10 elevado a menos 3, delta θ. Podemos simplificar aqui, né? Vai dar 2, que é igual a 1 mais 4 vezes 10 elevado a menos 3 vezes delta θ. 1 vai para o outro lado negativo. 2 menos 1, 1, dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 3. 1 dividido por 4, 0,25. Vezes 10 ao cubo, né? Sobe com um expoente positivo. Isso aí vai dar o quê? 250 graus Celsius. Matou. Letra E. Foi? Tranquilo, Nicolas? Tranquilo, mas. As outras duas, Nicolas, eu vou deixar para você fazer. São só duas facinhas. 9 e 10. Beleza? Beleza, qualquer coisa eu boto lá no grupo. A lista né? toda tá... Falou então, as listas tá com gabarito, tá? Sim, eu ver aqui. Aí eu vejo. Aí qualquer coisa eu te mando lá. O senhor conseguiu ver aquela questão que eu mandei no privado de quantidade de movimento? Não me recordo, mas Cara eu vou te de chamar agora gráfico. aí para ver. Tá bom. Qualquer coisa eu mando de novo, que eu tenho a foto dela. Manda para mim de novo, que aí eu respondo lá. Tá bom, tá bom. Valeu? Valeu. Valeu então, meu parceiro. Boa noite aí, tá? Me chama lá que eu te respondo. Tchau, Tá, gente. valeu Vou aí, encerrar boa aqui. noite. Obrigada, tá? Beijo. Tchau.